A deputada, então, vou passar a palavra à deputada Carol. Quero registrar... Eu já passo para a senhora, a deputada Clarice. Passo para a deputada Jaque, passo para a deputada Adriana, que tinha uma sugestão do caso da moça desaparecida. Deputada, não vou esquecer, deputado, só fazendo o informe do que nós conversamos, nós vamos buscar construir... Deputada Cris, só para ser testemunha, por favor, da nossa conversa, para todas as deputadas e os deputados também estarem em pé. Nós temos um impasse na questão da pauta, dos requerimentos, os requerimentos que entraram, os requerimentos que não entraram. Nós temos matérias que são muito importantes, que precisam ser apreciadas enquanto projetos. Então eu vou, de ofício, retirar todos os requerimentos que estão na pauta. Não apreciarei nenhum requerimento, estou retirando de ofício todos os requerimentos. Avançarei com a pauta como ela está nos projetos e os requerimentos está tirado de ofício. Foi aqui com as deputadas que estavam aqui, deputada Clarice, deputada Cris, deputadas outras que estavam aqui também, nós estamos combinando de termos uma conversa prévia às próximas reuniões. Isso não indefere a questão de ordem que foi colocada dos requerimentos de hoje. Isso é uma coisa à parte, para que nós possamos tratar dos próximos passos da comissão. A Comissão das Mulheres precisa andar. Precisa caminhar. Não pode ser a recusa de um requerimento que pare os trabalhos da comissão. Não pode ser uma interpretação equivocada que pare os trabalhos da comissão. Nós temos pauta importante, nós temos requerimentos que faz moção de repúdio a discurso de ódio nas redes sociais, como aquela trend do TikTok. Nós temos requerimentos que fazem moção de repúdio a brinquedos gamers que foram criados a partir da misoginia. E nós estamos derrubando estes requerimentos. Nós temos pautas, inclusive com um projeto muito bom da deputada Clarice. Nós temos extra pauta com projetos muito bons. Eu vi aqui que era um projeto para gestantes, o outro projeto era a carteira de identificação da pessoa com adenomiose. Mas extra pauta permanece, presidente. Extra pauta a gente vai tocar a pauta. Vossa Excelência está abrindo, no caso, está tirando de ofício os requerimentos. Só os requerimentos, exatamente. Mas a gente está esclarecendo, como eu falei para Vossa Excelência, nós não temos acordo hoje. Certo, Então, certo. assim, deixando muito registrado que a gente vai tocar normal, exato, conforme o regimento, e o extra pauta precede, né, a apreciação. Perfeito. Não há acordo, está tirado de ofício e seguiremos dialogando para construir a pauta das próximas reuniões. Passo então, só antes de abrir a pauta dos projetos, que estão, acho que são 6 projetos, eu preciso passar a palavra para a deputada Carol. Muito obrigada. Eu quero dizer que é muito bom que a gente consiga chegar num ponto em que a gente sabe que vai ter um diálogo posterior para que os projetos dessa comissão possam caminhar. É muito importante que os projetos dessa comissão caminhem, porque nesse exato momento o Brasil vive um aumento do feminicídio e a gente vê a organização de grupos que propagam ódio às mulheres nas redes sociais. Então a gente tem muito trabalho a fazer aqui, porque as mulheres brasileiras estão morrendo, estão sendo estupradas e quando não estão nesse tipo de situação, estão debaixo de violência psicológica, assédio moral, abuso, enfim, são tantas violências que nos atravessam no cotidiano, inclusive como parlamentares aqui. Então, eu quero dizer que bom que a gente vai ter essa conversa posterior para que os trabalhos dessa comissão possam andar, mas não tem como não dizer que o debate que está acontecendo aqui é um debate pedagógico para essa sociedade. Porque o que está em jogo aqui é que a gente não vai votar requerimentos importantíssimos, como, por exemplo, os das trends misóginas nas redes sociais, porque não tem acordo, porque tem um outro requerimento, por exemplo, que requer aplausos para um senhor, né, Ratinho, que disse as coisas que disse. Coisas discriminatórias, coisas LGBTfóbicas. Então é muito pedagógico que a gente também denome as coisas aqui nessa comissão. Aqui é a comissão da mulher. Dizer que a deputada Érica Hilton não pode ocupar esse espaço por questão A, B, útero ou sei lá o quê, são falas discriminatórias, são falas transfóbicas, desorganiza e atrapalha o combate à violência, inclusive às mulheres trans, quando a gente quer moção de aplauso para um cara que está questionando algo absurdo.
Isso é violência, isso é discurso de ódio, isso é discriminação, isso é transfobia, isso é LGBTfobia. Não existe nenhum entrave institucional para que a deputada Érica Hilton ocupe essa cadeira, inclusive com projetos que vão nos ajudar a sair dos índices de violência que a gente está vivendo. Então é preciso dizer com todas as letras como a gente vai caminhar para um futuro, sendo que a gente tem parlamentares aqui com falas discriminatórias, preconceituosas e fomentando estereótipos que a gente tanto luta para combater através da nossa luta por educação para as relações de gênero, por educação para as relações saudáveis e que a gente possa conviver entre os gêneros de forma saudável. Como é que a gente vai avançar quando a gente tem esse tipo de mentalidade, inclusive ocupando essa comissão? Quero também dizer que esse requerimento de aplauso para as falas transfóbicas do Ratinho foi feito nessa comissão por um homem. Na comissão da mulher. Um homem aplaudindo outro homem que está propagando violência em nível nacional a uma mulher que ocupa por direito, eleita, o seu direito de ocupar o poder, de liderar e de presidir comissão nessa casa. Então isso precisa ser dito, isso é pedagógico para essa sociedade e a gente precisa avançar sim nesses debates. Lamentável que a gente não possa votar os requerimentos, discutir os requerimentos importantes como, por exemplo, o de combate à misoginia digital. Muito obrigada. Há sobre a mesa requerimento para alteração da ordem dos trabalhos com requerimento de votação nominal de autoria da deputada Cristonieto. Ordem do dia, ato expediente. Vou conceder de ofício para encaminhar Só um minutinho. Vou conceder de ofício para encaminhar a favor do requerimento a palavra à deputada Cristonieto. Nós estamos aqui há bastante tempo, é preciso avançar. Não esqueci de Vossa Excelência. Não esqueci do minuto de Vossa Excelência. Mas preciso encaminhar com a pauta. Nós conseguimos destravar o impasse. Também não esqueci de Vossa Excelência, mas precisamos caminhar com a pauta, então passo a palavra, vamos ao primeiro projeto. Entre os projetos, nós vamos concedendo a palavra de 1 em 1 minuto. Também não me esqueci da querida vice-presidente, deputada delegada, há muita gente querendo falar, né? Então, assim, passo a palavra a Vossa Excelência, a deputada Cristonieto, para defender o requerimento de inversão de pauta. Inversão da ordem dos trabalhos, me desculpa. Presidente, bem, esse requerimento, para explicar para quem está nos assistindo, geralmente tem, né, ata, tem expediente, tem ordem do dia. Então, a gente quer justamente a apreciação da ordem do dia, até porque entendemos, sim, que tem proposições que são importantes, etc. Só que vai muito além disso. Aqui eu estava até externando a Vossa Excelência o porquê de nós apresentarmos essa resistência, porque estamos vociferando aqui a voz de milhares de pessoas que realmente repudiam e repudiaram, sim, a postura de Vossa Excelência nas redes sociais. Vossa Excelência tentou se explicar, inclusive até gostaria que houvesse a retratação pública posteriori, porque Vossa Excelência explicou, disse que não se tratava das mulheres, das deputadas, das pessoas que divergiram. Então eu até gostaria que fizesse, e eu de público já falo, ninguém aqui é favorável, senhora presidente, aqui simplesmente façam ameaça de morte a Vossa Excelência ou quem quer que seja. Ninguém aqui é a favor de ataques desproporcionais a Vossa Excelência. Agora, uma coisa que nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, é que divergências políticas, discursos políticos, sejam encarados como transfobia. Isso nós não podemos aceitar. Porque isso aí, além de tudo, é desviar o foco. Isso aí realmente é anular e neutralizar algo que é muito elevado. É muito diferente. Tentam a todo custo imputar a nós por divergências políticas, ideológicas, tentam dizer que nós somos transfóbicos, homofóbicos, e não tem nada a ver com isso, até porque nós repudiamos violência contra quem quer que seja. E aqui eu deixo isso de público, porque ameaças de morte a quem quer que seja, na minha opinião, tem que sim tomar as devidas providências cabíveis. E aqui eu falo de público porque, para deixar claro, o que me pauta? O que me pauta, na verdade, primeiro é a coerência, sem dúvida, a verdade, e também, acima de tudo, né, a gente precisa ter o entendimento de que, se nós estamos na Comissão da Mulher, a gente, obviamente, vai combater toda e qualquer violência, de novo, contra as mulheres, contra quem quer que seja. Quem vai ser favorável, quem vai tolerar violência? Então aqui, nós repudiamos. Agora, de fato, preciso dizer também que, voltando à situação, a celeuma, né, do tweet de Vossa Excelência, realmente pareceu que Vossa Excelência estava violentando com palavras. Algum problema? Eu estou aqui usando a palavra esclarecendo.
gostaria de um pouco mais de calma, de tranquilidade. Estou esclarecendo que, de fato, não estou falando por mim, mas representando a maioria das mulheres brasileiras. Inclusive, digo mais, Vossas Excelências estão aqui por algum motivo. Deve ser fã-clube, não sei. Agora, o fato é que todo mundo sabe que, por exemplo, eu combato pautas do feminismo, sim. Sou mulher, defendo a feminilidade. Agora, não sou a favor, por exemplo, da ideologia feminista. Agora, fui abordada, inclusive, por feministas, que vieram dizer que não se sentiam representadas. Fui abordada, inclusive, por homossexuais, travestis. Então, a gente vê, muitas vezes, a instrumentalização de pessoas para avançar uma agenda de militância. Então, há uma divergência aqui. Então, é por isso que a gente está apresentando resistência. Para fazer coro há milhares de brasileiras, de mulheres que estão lá fora, que não se sentiram representadas. Mas por quê? Pela condição? Não é só por essa questão. É lógico que a gente podia pensar na Comissão da Mulher, desde quando, obviamente, ela foi criada em 2016, a luta das mulheres. Para nós, isso é muito caro, sem dúvida. Agora, ouvir com todo respeito de deputados aqui, dizendo que a gente não pode tratar de certos assuntos aqui, porque seriam encarados como transfobia. É isso mesmo? Então, quer dizer, tratar de biologia não pode, porque é transfobia. Na verdade, não pode tratar de fisiologia agora também. Não pode tratar de questões hormonais também. Não pode tratar de nada disso, porque tudo pode ser encarado como transfobia. Então, o meu repúdio aqui está exatamente na forma e na postura que muitos tentam colocar, para calar quem pensa diferente, para neutralizar o debate. Eu sou a favor de a gente fazer um debate qualitativo, sim. A pauta, por exemplo, projetos, são importantes a gente votar, é importantíssimo que a gente vote projetos que são fundamentais para as mulheres. O índice de feminicídio nesse governo está alarmante. Eu sou 100% favorável que a gente realmente vote projetos de combate ao feminicídio. É uma pena que há pessoas aqui que dizem que combatem feminicídio, mas votam simplesmente contra aumentar a pena para estuprador, para pessoas que praticam feminicídio, por aí vai. Então há até uma incoerência no discurso também. Mas além disso, ainda que possamos superar essa questão, eu acho que a gente precisa sim construir aqui nessa comissão pautas que realmente sejam importante para a mulher. E por que não falar, por exemplo, de maternidade, de biologia, sim? Isso não pode ser encarado como discurso de ódio. Isso não pode ser desqualificado, desprezado. Porque desprezar isso é desprezar o sentimento, e não só o sentimento, mas aquilo que pensam a maioria das mulheres brasileiras. Então a gente precisa superar isso e entender que não dá para colocar tudo no campo só da ideologia e do feminismo e da transfobia, que tudo que pensa diferente é transfobia, por aí vai. Então a alteração da ordem dos trabalhos vai mostrar, sim, que a gente quer votar proposições que falem da mulher, que falem e defendam os direitos da mulher. Agora, nós não vamos deixar de apresentar nossas divergências políticas, sim, ideológicas, porque isso todo mundo faz. Isso é próprio do parlamento. Agora, o que não vamos aceitar é simplesmente que colhem em nós determinados rótulos que, na verdade, são apenas tentativas de nos calar. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Cris. Alguém gostaria de encaminhar contrariamente a inversão de ordem dos trabalhos, não havendo quem queira... Senhor presidente, antes da sequência, eu acho que eu teria o direito constitucional de Eu vou lhe dar falar. um minuto assim que abrir a votação, deputado. Eu estou lhe dando Vossa ainda Excelência um minuto. é a presidente, não é Sim, isso? eu vou lhe dar um minuto. Porque Vossa Excelência havia feito uma questão de ordem, a questão de ordem de Vossa Excelência foi respondida e não há uma outra previsibilidade. Mas eu, como havia dito a Vossa Excelência que lhe daria este minuto, irei lhe dar no momento oportuno. Eu vou abrir a votação e lhe passarei a questão, este minuto. Concedo votação nominal de ofício, então faremos votação nominal. Vamos proceder à votação pelo sistema Eu vou lhe dar, deputada, vou lhe dar. A presidência solicita às senhoras deputadas e os senhores deputados que registrem seus votos pelo sistema de votação instalado nas bancadas ou pelo aplicativo Infoleg. Está iniciada a votação. Com a palavra, 1 minuto ao deputado Pastor Eurico e questão de ordem à deputada Clarice. Presidente, na condição de presidente, não vou aqui falar para Vossa Excelência sobre a normativa da presidência, que acredito que... Por favor, para o tempo que eu queria que a presidente escutasse. Gente, está tendo coletiva? É de 17h30 aqui, hoje é 17h30. Desculpe, eu pedi para parar o tempo porque Vossa Excelência não estava ouvindo. Não, claro, eu sei disso. Iniciando, senhor presidente, eu gostaria de... Não vou aqui falar sobre o procedimento como presidente, até porque eu e outros já passaram pela essa cadeira que Vossa Excelência está passando, e existem muitas ações que são tomadas, decisões pelo próprio presidente. E eu sei o que cabe e o que não cabe. A recusa de qualquer requerimento
é uma prerrogativa de presidente. Ele recusar quando o tema não tem nada a ver com o bojo da Constituição, da comissão. É uma situação. O recebimento, quando o requerimento ele está dentro do tema da comissão, ele é obrigatório. Receber significa receber, numerar ele. Quanto a colocar em pauta, o presidente coloca se ele quiser. Então, Vossa Excelência diz que, ao meu respeito, ao meu requerimento, Vossa Excelência que recusou. Não recebeu. Então, a senhora... Então, mas também não recebeu, alegando que foi fora de ordem. Depois reconheceu que eu dei muito... O meu seria o primeiro requerimento aqui hoje, pelo horário, que foi dado a entrada. Segundo, quando Vossa Excelência recebe e não coloca em pauta, tudo bem, é um direito seu. Cabe a mim agora entrar com requerimento extra pauta, com assinatura dos pares que assim queira. E aí vamos ao voto, se vai aceitar ou não. Quanto ao tema, aí eu vou concordar com Vossa Excelência, no que Vossa Excelência falou, vamos na conversa aí agora. Então vamos votar, que fulano ganha, que perca, bom, então vamos colocar em votação. Se eu entro com requerimento de moção, que seja de repúdio, de louvor, seja o que for, vamos votar. Se vai ser aprovado, tudo bem. Se não for, tudo bem. Eu tenho que reconhecer que a maioria foi contrário. Agora, as palavras proferidas pelo senhor Carlos Roberto Massa, Ratinho, não agradou a Vossa Excelência, tudo bem, não agradou a alguns, mas o Brasil todo tem seu posicionamento. Então, lembre-se que eu aqui não sou só, eu não fui eleito só por homens. 85% do meu eleitorado são mulheres. E elas também me cobram para que eu também tome minha posição aqui. Obrigada, deputado. Deputada Clarissa. Pastor Eurico tem voz aqui, é homem, mas tem voz na comissão, como sempre os homens machos tiveram aqui. É questão de ordem. Questão de ordem, com fundamento no artigo 58, presidente, da Constituição Federal, e nos artigos 25 e 26 do regimento interno dessa casa. Eu quero questionar a composição dessa pauta que foi publicada para a reunião de hoje, né? A gente sabe que a Constituição Federal, ela estabelece que na constituição das comissões tem que se assegurar, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares. Isso aqui a gente viu que aconteceu. E isso também deve se refletir na dinâmica dos trabalhos e na democratização da pauta. Aí quando eu pego a pauta hoje e olho a pauta da comissão ou da primeira reunião da comissão, que ainda nem aconteceu, quando a gente analisa os 14 itens que foram pautados hoje, os números são alarmantes aqui. 12 desses 14 itens, ou seja, mais de 85% da pauta, são de autoria ou de relatoria de apenas um espectro político. E 5 itens, eu já questionei a Vossa Excelência, 5 itens são de autoria seu. Então, é a Comissão da Mulher ou é a Comissão da Presidência? É a Comissão da Mulher ou é a Comissão do espectro político da esquerda? Então, presidente, o pluralismo político aqui é fundamento da nossa república e isso a gente entende como um autoritarismo da vossa parte. Eu estou aqui conversando e Vossa Excelência diz para a gente o seguinte: não, os requerimentos de vocês não foram rejeitados, eles não foram recebidos. Então, é como Vossa Excelência entende que é ideologia de gênero até na forma de falar. Eu entendo que não foi rejeitado. Eu entendo que não foi recebido. Para mim, foi rejeitado. Você pode ser o que você quiser até aí. Então, eu queria perguntar, queria indagar a Vossa Excelência qual critério técnico que não viés político-partidário justifica essa desproporcionalidade na pauta de hoje e se a presidência ela vai ignorar a representatividade das demais parlamentares dessa casa que estão aqui representadas. Presidente, outra coisa também, é um absurdo a gente ficar sendo chamado de transfóbico o tempo todo aqui. Transfobia é crime. Eu sou contra a transfobia. Todos os deputados aqui, deputados de direita, conservadores, nós somos contra qualquer tipo de violência, mas nós não podemos ser calados. A nossa opinião, ela tem que ser exposta aqui, ela representa milhares e milhares de brasileiros. A gente entende a situação da deputada Érica Hilton, ela fala um pouco da sua história, que ela sofreu muito na sua adolescência, quando ela quis caminhar pelo caminho que ela escolheu. E ela tem todo direito. Agora, está lutando pelos direitos no lugar errado.
está sentada na cadeira errada. Então é isso, presidente. A gente não vai ficar aceitando aqui ser chamado de transfóbico o tempo todo, por conta das nossas opiniões. Obrigada, deputada Clarissa e deputada Fernanda Melchiona para contraditar, enquanto vai acontecendo o processo de votação. Vossa Excelência tem uma questão de ordem? Tá bom, depois da contradita da deputada Fernanda. Presidenta, primeiro para contraditar, os artigos regimentais utilizados pela deputada que me antecedeu já tinham sido utilizados, recolhidos e respondidos. Eu pedi para contraditar porque eu acho que, embora estejamos fazendo um esforço para a comissão poder trabalhar, eu quero deixar isso registrado para o povo brasileiro, para as mulheres brasileiras, para poder votar um projeto que estende medidas protetivas de urgência a crianças que estão com risco de serem assassinadas e estupradas, quando o judiciário não está funcionando. É um dos projetos na pauta hoje. E a extrema-direita obstrui os trabalhos. Obstrui dando uma narrativa de requerimentos não recebidos, coisa que não acontece em nenhuma comissão. Eu fui de várias comissões dessa casa. Tanto a escolha dos requerimentos como a pauta é uma escolha do presidente, da presidenta, neste caso, aqui da Comissão da Mulher. Fui da CCJ, fui da CREDEM, fui da Ser Mulher muitas vezes. Mesmo assim, Vossa Excelência, de forma muito correta, muito tranquila, retirou os requerimentos para votar projetos. Eu quero lhe parabenizar pela forma como a senhora está conduzindo a comissão, porque não deve ser fácil, deputada Érica, ser ameaçada de morte, ser atacada, ser, enfim, ofendida, e ainda ter gente que vem aqui provocar, pedindo uma moção de aplauso a uma provocação. E para obstruir os trabalhos, que fique claro para as mulheres brasileiras que estão obstruindo um projeto que protege crianças de serem assassinadas, faz uma fala extremamente transfóbica. Porque o lugar da deputada Érica Hilton é bem colocada na presidência da Ser Mulher, uma das mulheres mais votadas do Brasil, que traz pluralidade, que traz diversidade, que traz um conjunto de pautas muito importante para as mulheres brasileiras. E a sua fala, deputada, a sua fala... Eu adoro o leque. Muito obrigada, gente. A sua fala é a expressão da transfobia. A expressão da transfobia. Uma fala criminosa que eu não vou aceitar que fique registrado no sentido, bom, claro, as atas vão estar aí, mas que passe impune pelo menos no discurso, porque nós queremos trabalhar pelas mulheres brasileiras, nós não queremos implodir essa comissão. Mas é uma fala claramente transfóbica. E olha, a senhora pode até não aceitar, a senhora transfóbica, mas é crime. Porque o Supremo Tribunal Federal entendeu como crime pela força do movimento LGBT brasileiro, que tem uma potência capaz de fazer a maior manifestação do Brasil separada LGBT de São Paulo. A senhora pode não aceitar, mas nós estamos fortalecendo a luta das mulheres brasileiras, da comunidade LGBT, da luta antirracista. Então, eu só quis fazer essa questão de ordem porque nós não vamos naturalizar, contraditar essa questão de ordem extemporânea, já realizada, para obstruir, fraca e criminosa, porque transfobia é crime. E tudo bem, nós não estamos obstruindo o trabalho da comissão, mas a senhora não acha que vai passar impune, porque em todos os lugares, eu, Fernanda Melchiona, vou lhe chamar de transfóbica criminosa. Para orientar... Eu quero saber de quem a deputada está falando, se ela está se referindo a mim. Estou me referindo a você. Você tá me imputando um crime por eu, como mulher, ter a minha opinião. Não, porque tu está sendo transfóbica. Qual foi a minha transfobia aqui, deputada? Qual foi o meu crime? Deputada, qual foi o crime que eu cometi aqui? Outra coisa, presidente, eu quero saber se eu posso trazer militância também com instrumentos para estar fazendo barulho aqui. Isso é uma reunião, isso é uma reunião séria. No 8 de janeiro, isso aqui não é pra preso, eu vou trazer vai lá pra fazer barulho também. Vai lá pra Papuda buscar a militância golpista, querida. Tô tudo preso. Só um pouquinho. Vamos O que está acontecendo aqui é muito grave, presidente. orientar pelo Presidente, se fosse o outro lado fazendo esse Você que movimento, tem a que senhora não manter vai a parar. ordem, presidente. Presidente, é muito grave. Eu preciso... Vou orientar pelo PL. Eu vou passar as orientações de Presidente, bancada. é muito...
Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!